7, 6, 4, 3, 2, 0. Esta Marte é vermelho, tem muitos buracões. Mas é um planeta frio que já está muito afastado do Sol. Hoje eu vou já manipular para conhecer melhor esse planeta. Marte fica a seguir a Terra e nós sabemos que lá não existe vida. Adeus.